Eu sou a missionária Marilza e eu gostaria de compartilhar um pouco da minha história. Solteira, sou da Igreja Batista Nacional do Calvário de Governador Valadares, Minas Gerais. E a minha conversão foi através da cura do meu irmão. Tinha um irmão que ele tinha paralisia cerebral e não desenvolvia, tinha problema sério de intestino, para evacuar tinha que tomar supositório. E nós recebemos uma literatura de uma irmã que está evangelizando e aí é o culto. E nós fomos. Então minha mãe se converteu e através da conversão da minha mãe, meu irmão foi curado. Hoje tem 38 anos de cura, anda, fala, não toma nenhuma medicação. E para a glória de Deus, o nome do Senhor está sendo glorificado. Eu iniciei o meu trabalho na igreja com o departamento de jovens e adolescentes, dirigente de culto, e sempre gostei muito do trabalho evangelístico. Eu me afastei e aos 19 anos retornei para a igreja. E aí, assim que eu retornei, sempre fui muito ativa e depois de 1 ano, 2 anos já estava na liderança, com jovens e no louvor. E trabalhei muitos anos assim, na liderança de jovens e adolescentes. E no decorrer dos anos fui me preparando, fiz o curso teológico, bacharel em teologia, iniciei em 2096, terminei em 99 e continuei com as minhas tarefas na minha igreja. Mas tem um hino da Laurete que, quando eu cantava, chamava muita atenção. E diz assim: preciso ir, é tão grande amor que invade o meu ser. Cada vez que eu cantava esse hino, meu coração ardia pela palavra do Senhor, de anunciar e de divulgar o nome do Senhor Jesus. Mas um dia eu estava ministrando na Terra da Bênção, numa grande igreja, igreja mãe, e o Senhor me deu uma visão de um casulo e uma mensagem em grego. Mas a mensagem estava muito escura. A única palavra que deu para definir a palavra Deus estava, o resto não consegui definir. E a partir dessa visão, era tarde, eu estava ministrando, então eu percebi que Deus estava chegando o tempo de eu deixar o trabalho local para me dedicar ao trabalho transcultural. E a partir daí, dessa mensagem, comuniquei ao meu pastor, alguns irmãos de oração para me ajudar nessa caminhada, nessa jornada, e Deus foi me direcionando o que eu deveria fazer. Então nós, em 2005, fomos para o preparo missiológico na Jami, em BH, nossa escola de missões, e ali tivemos preparação para o campo transcultural. E na semana de ir para o curso preparatório, eu me lembro que uma irmã chegou perto de mim, irmã Neide, e falou: Marilza, Deus me deu um sonho com você, o diabo queria te parar. E nós oramos, nós repreendemos e eu continuei. E o curso 2005 foi um curso muito maravilhoso, aprendi muito. Mas nós fomos, depois de dar 6 meses intensivos, teríamos 2 meses de estágio. O nosso estágio foi no Paraguai. E quando eu pisei no Paraguai, começamos então a sofrer hemorragia. E naquele período, uma nova língua, um novo povo, muito animado com o trabalho. E assim que eu retornei ao Brasil, após 2 meses do estágio, eu fui diagnosticada com mioma, que tinha tomado praticamente todo o meu útero. E aos olhos da medicina era impossível a redução desse tumor. O meu útero foi para 1.216 de extensão. Então eu estava com o tumor do tamanho de um feto. E nós entramos em oração, eu, a igreja, alguns irmãos, e fizemos uma medicação durante o ano 2006. 2006, fazer esse tratamento. Os médicos todos alegavam que era impossível a redução do tumor por causa da dimensão desse tumor. Mas nós oramos e cremos que o nosso Deus
é o Deus do impossível. E para a glória de Deus, o tumor regrediu a 87 gramas. Foi feita a cirurgia dia 14 de janeiro de 2007 e o nome do Senhor foi glorificado. E em 2008, nós como igreja, porque a igreja é quem envia, começamos o preparativo para o envio ao campo. Em dia 21 de outubro de 2009, foi o período da consagração ao ministério. Nós fomos consagrados para ser enviado ao campo missionário de Moçambique. No dia 18 de novembro, pisamos no solo africano. Foi uma emoção muito grande, porque foi vários anos de preparação, né? E tudo o que aconteceu, Deus estava nos moldando para pisar o ministério que nós iremos exercer, né? Ficamos um mês em Maputo, conhecemos os missionários na preparação de documentação. Depois de um mês, viemos para Beira, também ficamos um mês, conhecemos também as missões, as igrejas, fomos bem recebidos. E em janeiro de 2010, nós viemos para Chimoio, o desafio, a propósito, o trabalho de iniciar uma igreja aqui em Chimoio. Quando chegamos aqui, vimos a necessidade do trabalho. Havia um trabalho antigo, mas que havia acabado, e o trabalho reiniciou na casa do pastor. Iniciamos com discipulado e evangelismo. Todas as quarta-feiras saímos para o evangelismo. E terça e quinta o discipulado, também no sábado. E domingo o culto. Então foi assim que nós iniciamos o trabalho ali em Mozingás. E no final de 2010, nós fizemos o culto do jovem. Foi o primeiro culto. O primeiro culto do jovem, e o pastor, não, eles não vão conseguir, vão. A gente aprende com prática. E foi uma experiência maravilhosa. Foi um culto, foi convidar mais 2 igrejas, congregação. E através desse culto, nós desenvolvemos todos, o último sábado de cada mês, esse trabalho evangelístico. Nós chegávamos na igreja, orávamos, após 30 minutos de oração, saía para fazer o evangelismo nos bairros. E após retornamos, oferecia um pequeno lanche para os jovens. E após o pequeno lanche, nós realizamos uma competição, uma gincana seria no Brasil, não é? E o fato que marcou muito nesse trabalho, em 2011, foi que nós deparamos com uma jovem, 14 para 15 anos, era 11h40 da manhã, o sol estava muito quente. E ela estava fora da casa, toda desfalecida. E nós aproximamos, tinha 2 jovens da minha igreja, adolescentes, e 2 de outra igreja com trabalho. E quando nós chegamos, eu vi que eles estavam assustados, e então não queria aproximar. E eu perguntei à mãe o que estava acontecendo com aquela jovem. E ela falava que ela tinha 2 semanas de diarreia, já não conseguia comer, estava desfalecida. Então eu peguei, pedi um pouco de açúcar e sal para fazer um soro caseiro para dar àquela jovem e orar para aquela jovem. Então eu peguei aquela jovem sozinha, aproximei perto da casa, quando a sua mãe foi procurar o sal, açúcar que não tinha. Chegaram muitas anciãs, senhoras, para saber o que estava curiosas, para saber o que estava acontecendo naquela casa. Eles trouxeram, preparei ali o soro caseiro, demos àquela jovem, oramos para aquela jovem, voltamos para a gincana, a competição e para o culto. E após o culto eu pedi, nesse mês, era na igreja do pastor Beações, porque um mês era na nossa igreja, um mês era na outra igreja que fazíamos trabalho junto. E eu falei assim, ô pastor Beações, nós encontramos essa situação, uma jovem muito debilitada. Ela não conseguia pegar nenhum copo descartável, já estava desfalecida. E oramos por ela, oramos também no culto por ela. E após o culto eu pedi que uma dessas jovens que estava conosco,
que visitasse. E eu fiquei um pouco preocupada com a situação daquela jovem, quando no domingo de manhã eu estava indo para a igreja, encontrei com aquela jovem, a Maria, que estava conosco no grupo de evangelização. Falou assim: missionária, aconteceu um milagre, aquela jovem está bem. Então foi um fato no evangelismo que me marcou muito. Aqueles meninos estavam com medo porque era casa de curandeiros, feiticeiros. Então por isso quando eu aproximei, veio um tanto de quê? Aquelas velhas, aquelas mamãs. Eram muitas velhas. Sabe o que estava se passando? Então quando aquela menina voltou e deu o relatório que Deus havia curado, e foi um testemunho grande. Nós realizamos ali um trabalho de Mozingás, 7 anos. Deixamos ali um trabalho com adolescentes, jovens, juniores e cordeirinhos. Nós deixamos um trabalho muito bonito em 2016, onde fizemos uma competição entre os departamentos, onde eles dirigiram culto, pregaram, apresentaram teatro. E eu glorifico a Deus, né, por trabalho que ficou ali, um trabalho em Mozingás, também trabalho com as mães. E trabalho discipulado dos lares. Fizemos 5 células de oração ali, também para o fortalecimento, né, daqueles irmãos. E como eu estou na região central, nós temos o Instituto Bíblico de Sofala, onde também lecionei algumas vezes ali no Instituto Bíblico de Sofala. Sim, em 2017, ao retornar do Brasil, nós encontramos uma situação um pouco delicada. A Bíblia diz que não tem como 2 pessoas andar juntos se não tiver de comum acordo. E o pastor, ele começou a batizar pessoas demasiado. Então a Bíblia condena essa prática. Nós nos despedimos da igreja por causa do motivo de não termos andar 2 pessoas, não tem como 2 pessoas andar juntas se não tiver do mesmo de comum acordo. E nós comentamos, vimos, a missionária Rosária tem um projeto com crianças que ela faz em sua casa. E eu percebi que não havia a continuidade desse trabalho. Então eu comuniquei com ela e ela estava no Brasil. E ela disse que procurasse o guarda, que o guarda sabia onde estava, onde o responsável das crianças se encontrava. Então eu comuniquei ao senhor Mário e o senhor Mário comunicou aos pais que eu queria falar com eles sobre a continuidade do trabalho com as crianças. Então marcamos a reunião com as crianças, com os pais das crianças, e falamos do nosso desejo de continuar o trabalho e também de iniciarmos uma missão aqui no bairro, um bairro novo. Então assim que nasceu a missão, a Igreja Batista Renovada aqui em Tranca-Passo. Após a reunião com os responsáveis das crianças, nós iniciamos a escolinha, segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 11 horas. Terça e quinta, nós estávamos realizando o discipulado com os pais dessas crianças. E assim começamos o trabalho. Na salinha lá da nossa casa. Tinha uma salinha, né, próxima à garagem. Tinha uma salinha, foi nessa salinha mesmo, onde tudo iniciamos. A escolinha, os cultos, o discipulado, tudo numa salinha pequena. Então, com o crescimento do trabalho, vimos a necessidade, oramos ao Senhor para que o Senhor nos desse um espaço para comprar. Como nós desenvolvemos um trabalho em Iaque, eu pensei que seria em Iaque, né? Mas o trabalho foi aqui perto de casa. E Deus deu esse espaço aqui próximo da minha casa, onde nós estamos aqui. Nós construímos essa construção precária para desenvolver. E temos aqui toda terça e quinta culto, sábado são ensaio e discipulado também. E domingo temos o culto aqui das 8h30 às 9 horas, temos oração. Das 9 às 11, das 9 às 10, escola dominical. E das 10 em diante, após a escola dominical, nós temos o culto. E após o culto,
em 2018, fomos convidados para iniciar um trabalho na aldeia, chamada Mucuta, a 37 quilômetros daqui da cidade. É um lugar muito carente de tudo, principalmente da área espiritual, onde há muitos curandeiros. Então, nós oramos e sentimos paz. E eu falei assim que eu não teria condições de assumir aquela aldeia, porque eu estou trabalhando sozinho e o trabalho é novo. Mas o Senhor trouxe paz diante da necessidade que nós vimos na aldeia. Então, lá nós temos culto no domingo à tarde. E também temos a escolinha que iniciamos ano passado devido ao ciclone. Nós ensinamos a trabalhar na sexta e no sábado, das 7 até as 14. Temos trabalho pré-escolar lá, na escolinha, porque a maioria não sabe ler, são analfabetos. Então nós vemos a grande necessidade, né? Mesmo sem recursos, mas nós vemos a necessidade de poder fazer um pouco para aquele povo. Então, sexta e sábado tem esse pré-escolar lá na aldeia e domingo tem o culto, às 13 até às 15. O nosso desejo e a nossa necessidade é ter estrutura para fazer o trabalho. Aqui é Tranca-Passo. A escolinha está funcionando na minha casa, porque não temos estrutura aqui ainda, não temos a igreja, não temos sala, não temos banheiro, não temos nada, só temos o talhão. Então nós precisamos aqui construir a igreja, né? Nós não temos recursos. As pessoas que congregam aqui são pessoas simples, são trabalhadores que vêm de outras regiões distantes, com muita dificuldade financeira, e que trabalham como guardas ou como pessoas que tomam conta do quintal. Também são pessoas sem recurso, que congregam conosco. Nós estamos orando a Deus, para Deus levantar pessoas, para nos ajudar a ter uma estrutura melhor para servir melhor, né? Servir melhor a igreja do Senhor Jesus aqui, né? Não estou falando de luxo, o básico, né? Uma construção com estrutura, com banco, com cadeiras, com carteiras, né? Para que nós possamos conseguir atender melhor as pessoas, abençoar melhor as pessoas, instruir melhor as pessoas, né? Então nós oramos ao Senhor que o Senhor nos dê essa estrutura. Aqui está dando para fazer o trabalho? Dá. Mas se chove, por exemplo, aqui, olha, vento vai e arranca todo o telhado que é de palha, né? Aqui essa estrutura vai fazer 3 anos. Nós já colocamos reforços aqui para suportar, mas aqui há uma região que tem muito cupim, então come, né? Você pode ver aqui, olha, ali tá vendo a deficiência, colocou uma coisa para segurar. Então a igreja essa igreja precária, ela já está um pouco inclinada, mesmo os reforços que nós já fizemos aqui, ali, tá vendo? Fizemos, ela já está um pouco inclinada. Então assim, a qualquer hora pode cair. Se chove, a água entra aqui. Então você trabalha com situação difícil, né? Não tem uma estrutura boa para trabalhar. A nossa escola, nós trabalhamos com PEP, parceria com PEP, que é um programa pré-escolar. Então, é um programa que é reconhecido pelo governo, é um programa do Brasil, não é? E já está aqui há 18 anos, em Moçambique, no norte, centro do país. Então, temos capacitação dos professores, temos livros, as crianças têm um livro dela, tem planejamento. Então, é um programa muito bom de ensino, né? Só que nós trabalhamos sem estrutura física, né?
Porque a estrutura pedagógica nós já temos, né? Então precisamos ter estrutura física para estar trabalhando. Eu, por exemplo, eu iniciei aqui em 2018 aqui na escolinha, aqui na igreja. Depois que nós preparação do PEP, nós voltamos a fazer na garagem, porque tem cadeirinha, tem mesa, tem alguns dizeres, né, pedagógicos das crianças, alfabeto, número. Então aqui não temos esse recurso. Então aqui eu ainda faço na garagem da minha casa, mas lá na aldeia é feita mesmo no improviso. Como você pode participar desse projeto? Você pode participar do projeto Missão Edificando Vida de várias formas. Doando as suas férias no campo missionário. Se você é um consultor, é um mestre de obra, é um carpinteiro, é um pintor, aquilo que você sabe fazer, você pode vir somar conosco no campo missionário. Você pode contribuir, você pode orar, não é? Você pode fazer diversas formas para estar somando no trabalho do Senhor. Nós vamos deixar vários contatos para vocês entrarem em contato conosco e conhecer mais do nosso projeto. E também queremos agradecer as pessoas que já somam conosco nessa jornada. Nós queremos mais pessoas, porque o desafio são muito grandes. Então eu conto com vocês. Deus abençoe.